Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Zando Rider e hoje temos aqui um vídeo diferente. Queria partilhar aqui com vocês quais foram, portanto, qual foi a marca de motas que mais vendeu em Portugal no ano passado, em 2022, e ao mesmo tempo fazer aqui uma pequena análise e dar aqui uma opinião pessoal sobre estes dados que temos aqui apresentados. Então eu fui aqui ao site da ACAP, que é a Associação Automóvel de Portugal, e se vocês vierem aqui, não é, podem selecionar aqui, portanto, motociclos. Isto é maioritariamente para o mercado automóvel, mas também tem aqui os dados sobre os motociclos. E se ordenarmos aqui as marcas de motas de janeiro até dezembro, aqui em cima, quais foram as marcas que mais venderam, por ordem decrescente. Vemos aqui que a Honda foi a marca que mais motas vendeu em 2022, 11.279, com um crescimento de 7,4% em relação ao ano de 2021. E em segundo lugar temos a Yamaha com 5.014 motas vendidas, com um crescimento de 0,7%. Portanto, isto é a primeira coisa que me saltou logo à vista. Muito honestamente pensei que a Yamaha fosse a marca de motas que mais tivesse vendido unidades, até porque tem uma oferta muito maior de que a Honda, a nível de modelos. Sei que a Honda PCX também tem um impacto bastante forte nas unidades vendidas. Estamos aqui a falar em unidades de motas vendidas, mas a Yamaha também tem muitos modelos de scooters e de motas de valor relativamente baixo e, portanto, foi a primeira coisa que me surpreendeu. Eu, pelo que estive a ver aqui no site da Honda, a Honda tem um total de, tirando o off-road e a montesa aqui, portanto, somando as Super Sport Touring Adventure 125 Custom Street e Scooters, tem um total de 40 modelos de oferta, enquanto que a Yamaha, portanto, são em scooters, portanto, estão a ver aqui Sport Scooters e as Urban Mobility, fora as motas, não é? As super desportivas, que estas todas, Hyper Naked, Sport Heritage, desportivas de turismo, as Tracers, etc. A Teneré, que foi um grande sucesso, portanto a Yamaha eu contei aqui 58 modelos diferentes de oferta, portanto a Honda 40, a Yamaha 58 e portanto eu basicamente fui ver se a Yamaha tinha bastantes scooters, porque às vezes as motas de valor mais baixo também são aquelas que podem ser mais vendidas e portanto tem em termos de oferta tem uma concorrência completamente direta e vemos aqui que a Honda vendeu mais do dobro das motas da Yamaha. Isto é a primeira coisa que salta logo à vista. E depois temos aqui também outras surpresas. Podemos começar aqui pela BMW. Em quarto lugar, a BMW. Sabemos que é uma marca que não tem motas propriamente baratas, não é? Com 2.430 unidades vendidas e um crescimento anual na ordem dos 5%. Eu comecei que a BMW tem aquelas scooters que mesmo assim custam 8.000 euros, 8 ou 9.000 euros, o mínimo. Eu encontrei aqui uma notícia, portanto queria ver que tipo de BMWs é que eram as mais vendidas. E isto ainda me surpreendeu mais, porque eu vi aqui uma notícia que até copiei só aqui o que interessa para conseguir ampliar para vocês verem melhor. Portanto, isto são os dados do número de motas vendidas de janeiro até agosto de 2022. Foi o melhor que eu consegui encontrar. Pronto, vemos a PCX em primeiro, a Yamaha NMAX em segundo. Portanto, voltando à diferença de vendas da Honda para a Yamaha, vemos como está em primeiro está em segundo. Portanto, não é por aí. E uma surpresa que eu tive foi que a BMW R 1250 GSA, portanto a Adventure, que é o modelo mais caro, tínhamos aqui 440 unidades vendidas.
de janeiro até agosto de 2022. Portanto, só para vos dar assim uma ideia, o ano passado foi um ano bastante forte, por exemplo, para a Teneré 700. A Teneré 700, nos primeiros 8 meses de 2022, tinha vendido 469 e a GSA 440. Portanto, e estamos a falar com uma GSA, eu pelo menos de uma vez que pedi um orçamento para uma Triple Black Full Extras, deram-me um orçamento de 28.500 euros na altura. Portanto, só para termos noção de quanto é que custou uma moto destas, full extras, portanto, uma GSA. MT-07 416, portanto, foram vendidas mais GSAs do que MT-07. NC 750X 373, também menos do que a GS. Depois temos aqui a Africa Twin 1100, com 280 unidades vendidas. E outra coisa que me surpreendeu também aqui nestes dados foi que nos primeiros 8 meses de 2022 tinham-se vendido mais Africa Twins 280 do que o Honda CB 500X 250. Portanto, foi outra coisa que me surpreendeu. Portanto, voltando aqui, realmente a BMW, não é? Embora a taxa de crescimento de 5%, sabemos que são motas de valor mais elevado, que não é qualquer pessoa que tem possibilidades de comprar, aqui a assumir uma posição muito, muito boa em número de motas vendidas. Aqui a pagar isto. Depois passamos aqui para a Benelli, com um crescimento de 37% no ano de 2022, mas aqui, pronto, sabemos que também são motas também de valor mais baixo e que têm tido uma aceitação cada vez maior, 2.201 motas vendidas no ano de 2022. A KTM também me surpreendeu pela negativa. Temos aqui a KTM com 982 unidades vendidas e uma queda de quase 18% em relação a 2021, que foi também algo que me surpreendeu, porque tenho ideia que é uma marca que tem crescido e que tem apresentado modelos, tem feito atualizações nos seus modelos. E, portanto, estranha-me aqui um bocado que tenha tido aqui uma quebra significativa de 2021 para 2022. Por fim, no top 10 temos aqui a Kawasaki com 832 unidades vendidas, a Kawasaki, e uma queda de 3 e pouco por cento em 2022 em relação ao ano de 2021. Pronto, a Kawasaki também tive aqui a dar uma vista de olhos para estar aqui no top 10, para tentar perceber quais podiam ser aqui os modelos mais vendidos. Temos aqui a Kawasaki Ninja a 1000SX. Assim, eu não tenho a certeza se são estes modelos que têm tido mais apetência por parte das pessoas. Uma moto de 16 mil euros, uma desportiva de turismo. Depois na Super Naked, acredito que também talvez esta Z650 e a Z900 são motas concorrentes diretas da MT-07 e da MT-09. Pá, eu não vejo muitas na rua, a Kawasakis em geral. Portanto, mas pronto, os dados estão aqui, é o que é. E depois começamos a andar mais para baixo um bocado. Deixa eu só apagar aqui estes dois. Se continuarmos a andar para baixo mais um bocado, para vermos a seguir, depois temos aqui a Triumph, com 500 unidades vendidas e um crescimento de 35%, também é bom. Depois a Ducati, 441 unidades vendidas, um crescimento de 22,2%. Pá, eu quando estive a olhar para isto, eu comecei logo a torcer o nariz, porque eu vi aqui a Kawasaki, Triumph, Ducati. Pá, a minha pergunta foi: esse Suzuki onde é que está, não é? Portanto, comecei a vir por aqui abaixo, o Husqvarna, 411 unidades vendidas, não sei se tem a ver mais com a Norden ou se tem a ver com motas mais off-road,
motas de motocross ou de enduro. Portanto, isto engloba tudo, como é lógico, não é? Não sei se a Norden teve assim uma aceitação tão grande. Eu não vejo nenhumas na rua, mas teve um crescimento de 4,3% nas vendas. Temos depois a Aprilia, que também me surpreendeu muito pela positiva. 404 motas vendidas, com crescimento de 300%. Portanto, a Aprilia aqui a dar cartas. Sei que eles têm feito modelos cada vez mais bonitos. As motas são muito bonitas. Ducatis e Aprilias são motas lindíssimas. E dá a ideia que o pessoal em Portugal está a começar a ter mais alguma apetência por estas marcas, porque esta taxa de crescimento aqui é muito significativa, não é? Portanto, basicamente, o ano passado, em 2021, venderam 100 unidades e em 2022 venderam 400, não é? Portanto, um crescimento de 300%. E depois, finalmente, aqui temos a Suzuki. 390 unidades vendidas e uma quebra de 21% de 2021 para 2022. Pá, eu, sinceramente, eu não entendo. É uma marca super fiável, muito, muito boa. Eu, pelo menos, gosto muito da marca Suzuki. Vimos aqui ao site, não é? Desportivas, neste momento, não sei se eles devem lançar a GSX-R 1000, portanto, a desportiva. Neste momento, quem vier comprar uma Suzuki, tanto desportivas, ou compra uma Hayabusa ou compra uma 125, uma GSX-R 125. De estrada, tem aqui algumas. GSX S1000 GT, nunca vi nenhuma. Uma moto, na minha opinião, espetacular, 150 cavalos por 15 mil euros. GSX S1000, a Naked, também 150 cavalos, na minha opinião, uma moto lindíssima, por 13.500 euros. Na minha opinião, é o melhor value for money que existe das Naked. E depois tem mais estes três modelos, uma 125, uma SV650, uma GSX 8S. Esta é nova porque ainda nem tem preço, portanto nunca vi nada disto na estrada praticamente. Esta SV acho que nunca vi nenhuma, nem acho a moto particularmente bonita, muito sinceramente. Depois temos turismo, trail, temos aqui outra V-Strom 1050 XT, na minha opinião, o melhor money for value das Big Trail também. O que a moto oferece pelo preço que tem, 15 mil euros. Pá, não entendo. Temos a V-Strom 800, que ainda não tem preço, vai ser lançada agora, e a 650. O que é que eu acho que acontece? Tendo em conta isto, o Honda CRF 1100 aqui a vender mais do que a CB 500X nos primeiros 8 meses de 2022, o que eu acho é que esta moto V-Strom 1050 XT de 15 mil euros, não é? Com ecrã a preto e branco e em termos tecnológicos, acho que o pessoal vem aqui, não é? O pessoal vem aqui. Especificações e preço. Eu acho que o pessoal vem aqui e, não é? 14.895 e pronto, 15.170 com as cores mais tradicionais e tem uma moto com um ecrã brutal, com ligação do GPS do telemóvel ao próprio ecrã. Eu tive uma, portanto, igual a esta, o modelo, mas era a Adventure Sports e era, pá, em termos de tecnologia, uma moto espetacular. Portanto, eu acho, portanto, 15.170 e a Suzuki 15.000, praticamente, eu acho que o pessoal, não é? Tendo em conta estes dados que eu vi aqui, parece-me que é um bocado o que está a acontecer, não é? É pena, porque eu não, a Suzuki, e as scooters depois, não é? Suzuki Scooters, o que é que tem? Tem uma Bergman 400, custa 9 mil euros, 9 mil euros, uma scooter 400 centímetros cúbicos, e tem esta moto, que isto aqui, Deus me livre, não é? Na minha opinião, portanto, nem vale a pena tecer comentários a esta scooter 125, pronto.
A Suzuki, pá, espero que para o ano, que este ano, agora em 2023, que ela dê aqui portanto, que ela tem que ter mais oferta. Tem que lançar 5 ou 6 modelos, pá, não sei qual é a estratégia deles, mas para mim é isso, é falta de oferta, ponto final. Depois temos aqui a Macbor, sei que a Macbor Montana, lançaram aí também uma trail, tipo CF Moto, portanto tem estado a entrar, teve aqui uma quebra de 7%, mesmo assim vendeu 349 motas. Royal Enfield, 300 motas, 302 motas, 16% de crescimento. Outra que me surpreendeu muito foi a Harley Davidson, uma empresa que há muito pouco tempo teve que mudar de CEO rápido porque estava na iminência de poder falir. Vendeu em Portugal 282 motas com um crescimento de 38%. Pá, eu vi aqui uma das mais baratas. Não nos podemos esquecer. Pá, vi esta Softail Standard. Uma moto lindíssima, obviamente, como são quase todas. Pá, 20 mil euros, não é? Portanto, mesmo assim, das mais baratas custam 20 mil euros e mesmo assim eles venderam 282 motas com crescimento positivo, pá, muito bom. A CF Moto foi outra que teve aqui um crescimento significativo, 194 motas vendidas, portanto é uma marca que tem vindo a ser bastante divulgada, não só por youtubers como tem feito eventos e pelo que eu tenho visto são motas, obviamente que são motas recentes, ainda não há motas se calhar com 50 mil ou 60 ou 70 mil quilómetros, mas contudo teve aqui um crescimento nas vendas de 152%, com 194 motas vendidas. Depois andando aqui mais para baixo, procurando aqui marcas mais conhecidas, temos a Indian, com 115 motas vendidas. Esta também me surpreendeu porque eu não vejo muitas. A única que eu vejo é de outro motovlogger que existe, que tem uma Indian. Mas mesmo assim cresceu 43,8% no ano 2022. E também são motas que, se nós viermos aqui ao site da Indian, não é? As mais 50, portanto esta Scout, não é? Estamos a falar de uma moto de 15.500 euros. E depois, se formos para aquelas Bagger, tipo a que eu tenho, não é? Estas Indian Challenger Dark Horse, para mim é mais bonita. Já vamos para mais de 30 mil euros de moto, não é? Portanto, não são motas baratas, nem são motas que. Pronto, são motas que têm estilos que é preciso gostar, mas mesmo assim tiveram aqui um crescimento este ano em Portugal também significativo. Depois, andando mais para baixo, a ver se encontra-se mais alguma marca mais conhecida. Dailin, Malaguti, Royal Aloita, de Montesa. Pronto, não tem assim mais nada. Pronto, esta é a primeira análise que eu faço. Portanto, a estes números. É isto. E depois, se viermos aqui ver quais foram as marcas que mais cresceram, claro que não vou ver uma marca que tenha 100%, que tenha vendido uma moto o ano passado e duas este ano, como é lógico, não vou ver isso. Ou assim com valores mais significativos. Pá, e a que me aparece é a Super Soco. Portanto, a Super Soco é uma marca com 322 motas vendidas. Portanto, só para nós termos noção do que são 322 motas vendidas, vamos voltar a ordenar aqui pelas mais vendidas. 322, não é? A Suzuki vendeu 390. A Suzuki, que é a Suzuki, não é? Vendeu 390 motas. A Super Soco, que é uma marca de motas elétricas, não é? Vendeu 322 motas em 2022 com um crescimento de 557%. Eu também abri aqui o site da Super Soco, só para dar aqui uma... Portanto, motas 5 mil euros, 4 mil, isto deve, portanto, CPX, CUX e CU Mini. Portanto, isto deve ter a ver com a capacidade das baterias. Uma a 1.700 euros, outra a 2.800, outra a 5 mil euros, ok? Nas scooters. E depois nestas motos temos aqui 3.500, 4.500, 5.600, 5.500. Portanto, motas elétricas aqui com um crescimento bastante grande e já com
unidades vendidas já muito semelhante, por exemplo, a uma Suzuki, o que é, na minha opinião, é o caso mais surpreendente. A Aprilia eu já tinha falado aqui, com 300% de variação, com 404 unidades vendidas. E pronto, as outras as marcas mais principais, portanto, acho que já falei assim de todas as mais importantes. Pronto, basicamente este vídeo era para dar assim também uma opinião pessoal sobre este tema. Se calhar muitas pessoas não sabem muito bem onde podem encontrar estes números e assim já ficam a saber que neste site conseguem encontrar, portanto, no site de acap.pt. E pronto, e ficamos aqui por este vídeo. Comentem aí quais são as vossas opiniões em relação a estes números, principalmente da Honda e da Yamaha, deste diferencial. E a BMW, pronto, já se sabe, não é? E outras marcas que tenham visto aqui, ou da Harley, ou da Indian, ou da Aprilia, que são assim as marcas mais surpreendentes, e da Super Soco também, uma marca de motas elétrica com crescimento muito forte, e da Suzuki no sentido mais no sentido pior. Deem a vossa opinião aí no vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.